Oi, gente. Voltamos trazendo outro tema. Hoje nós vamos discorrer sobre dois assuntos. O primeiro assunto diz assim: o desejo é a maior expressão do livre-arbítrio. O segundo assunto diz assim: não há nada como controlar a pessoa pelo medo. Antes de iniciarmos, solicitamos que se inscreva em nosso canal, se ainda não for inscrito. Deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe nossos vídeos e vamos para o tema de hoje. O desejo é a maior expressão do livre-arbítrio. Não há nada como controlar a pessoa pelo medo. Quando nós apontamos em alguma direção, estamos fazendo cumprir a nossa vontade ou estamos fazendo cumprir uma vontade que não é nossa. O livre-arbítrio é uma capacidade encontrada nos seres humanos. Essa capacidade, em particular, podemos destacar que o Criador, tendo criado a criatura, fez questão de dizer que a criatura não seria manipulada pelo Criador. Então, o Criador deu para a criatura o livre-arbítrio. E um dos temas de hoje, ou do assunto, como quiser chamar, fala que o desejo é a maior expressão do livre-arbítrio. Então, a capacidade de desejar é uma prova de que o livre-arbítrio está, de fato, com a criatura. O segundo assunto diz que não há nada como controlar a pessoa pelo medo. Todas as vezes que existe manipulação em uma capacidade humana, onde o humano ou a humana estiver desenvolvendo suas atividades pessoais, onde o que estiver fazendo não esteja em sintonia com o que deseja fazer, a manipulação está acontecendo. O medo é o objeto onde os manipuladores trabalham suas conquistas de fazer, conseguir e desenvolver todos os seus pensamentos dentro do seu livre-arbítrio para manipular uma outra pessoa, que dentro do livre-arbítrio dessa pessoa, a manipulação estará sendo evidente. A evidência da manipulação ocorre pelo medo. O assunto que nós estamos tratando dentro deste tema, um dos assuntos diz que não há nada como controlar a pessoa pelo medo. Existe um registro bíblico que diz assim: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, e o que achar, perdê-la-á. Dentro desse assunto do livre-arbítrio, que diz que o desejo é a maior expressão do livre-arbítrio,
aquele que dispõe e que se encontra dentro da sua capacidade, dentro da sua lucidez, dentro da sua competência de raciocinar, e que por alguma outra razão o seu livre-arbítrio está sendo roubado, acreditem, o medo está sendo alimentado nessas pessoas. O medo é uma característica humana. É óbvio que o desconhecido para as pessoas sempre trará o temor. Quando uma pessoa, dentro da sua órbita original, dentro do seu arbítrio, capacidade de desejar, de decidir e de escolher, abrir mão da sua própria vontade, do seu próprio arbítrio, o medo está controlando essa pessoa. Uma maneira para que nos livremos do medo é correr o risco. Corremos risco todos os dias, todas as vezes que nossas decisões são postas à prova, o risco se encontra presente. Não haverá livre-arbítrio sem o exercício de correr riscos. O risco estar presente porque a coragem enfrenta os medos. Quando uma pessoa está sendo corajosa, ela está correndo o risco do que vier a ocorrer. Porque o livre-arbítrio nos coloca numa posição de decisão. E a decisão, ela só é tomada por nós mesmos quando o risco que estamos correndo sabemos que é necessário para alcançarmos essa nova etapa da vida. Sem risco não haverá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio estará na pessoa, mas suas decisões não estarão sendo suas decisões. A pessoa estará sendo, de alguma forma, manipulada ou por outra pessoa ou por um sistema dentro de uma sociedade ou por mecanismos de informação, pela mídia, por exemplo, ou pelos textos que são escritos em jornais, em noticiários, ou por alguma fake news que esteja em moda em algum momento para fazer a manipulação dar certo. Todas as vezes que encontramos uma pessoa agindo de forma estranha, o seu livre-arbítrio está sendo cerceado. Alguém está manipulando uma pessoa, ou pessoalmente, ou através da mídia, dos textos, dos jornais, dos livros, dos seriados, dos escritos, pode ser até de um filme, pode ser de um filme, de um documentário, pode ser também de séries, de filmes. A manipulação, ela sempre vai atingir as pessoas de uma forma que lhe colocará o medo. A maior expressão do livre-arbítrio é o desejo. E não há nada como controlar uma pessoa pelo medo. O livre-arbítrio é, de fato, o que faz com que uma pessoa tenha
a sua própria vontade, cometa os seus próprios erros. Quando uma pessoa comete erros, essa pessoa, ela tem a chance de refazer sua trajetória, seus pensamentos, de mudar a sua rota. Ela tem a chance de consertar as coisas que estão consequentemente sendo destruídas. Ela dá um passo atrás, refaz a sua órbita e segue em frente, porque o seu livre-arbítrio precisa ser inegociável. Não há nada como controlar a pessoa pelo medo. O medo é algo que congela uma pessoa. Porém, uma pessoa corajosa, ela não deixa de dar o seu passo à frente, mesmo sabendo que esse passo poderá trazer consequências. Consequências é o produto do risco que corremos todas as vezes que não abrimos mão do nosso livre-arbítrio. Não abrimos mão de que nossa necessidade tem que ser escolhida por nossa vontade e não pela manipulação de terceiros. O risco é algo incondicional. Não haverá nenhuma decisão que venha a ser tomada que não ofereça o risco de não acertar o alvo que objetivou acertar, o risco de não conquistar algo que objetivou conquistar, o risco de receber injúrias ou de receber assédios ou de receber perseguições, porque não acertou o alvo que objetivou acertar. O risco estará sempre presente nas decisões que tomamos. É o preço para se ter o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi entregue pelo Criador. Porém, a prática do livre-arbítrio requer um preço. O preço para se praticar o livre-arbítrio é o risco que se corre todas as vezes que aponta-se um alvo e que erra-se esse alvo. Então, quantas vezes nós vamos errar um alvo para acertarmos esse determinado alvo? Nunca se sabe, porque o preço para o livre-arbítrio é o risco que se corre. E o medo que é manipulado nas pessoas, através dos recursos que já falamos aqui no vídeo, esse medo é uma barreira posta por algum sistema ou por alguma pessoa na direção escolhida. Chamamos essa direção escolhida de alvo objetivado, para alcançar dentro desse sistema um êxito programado dentro da objetivação de imposição do medo. Todas as vezes que alguém tem medo, esse alguém deixa de dar um passo a mais em sua vida. Deixa de experimentar as experiências que lhe trará as renovações e que lhe fará chegar às suas conquistas. Todas as vezes que alguém, por medo, deixa de assumir o seu livre-arbítrio,
dentro da manipulação, todas as vezes que você deixa de se encontrar consigo mesmo para se encontrar com pessoas que talvez nem saiba de quem se trata, o seu livre-arbítrio está sendo roubado. Não deixe que o seu livre-arbítrio seja roubado, porque não há nada como controlar a pessoa pelo medo. Nunca entregue a ninguém o que o seu Criador entregou a você. Nunca deixe de correr o risco da sua própria escolha e decisão para correr o risco das escolhas que você nem sabe de onde surgiram. Seja você, assuma a sua trajetória, assuma a sua compreensão, assuma o seu conteúdo próprio, para que você seja dono e seja, na prática, evidenciado todas as conquistas dentro do seu livre-arbítrio, da sua própria escolha, do seu próprio destino, que você mesmo ou você mesma construiu para si mesmo ou para si mesma. Hoje, nós discorremos em dois assuntos. Nós trouxemos que não há nada como controlar a pessoa pelo medo e que o desejo é a maior expressão do livre-arbítrio. Nos despedimos hoje agradecendo por sua presença, solicitando que, se você não for inscrito, que se inscreva em nosso canal. Deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe nossos vídeos e até a próxima, se assim Deus nos permitir.